Bom dia, amadas e amados do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Dê um clique no símbolo do gostei para o YouTube passar essas orações para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Salmo 147, versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. O Senhor, Ele cura as nossas feridas, Ele cura os traumas do passado e Ele nos põe de pé. Quantas pessoas que têm no coração guardam angústias, guardam tristezas, marcas do passado, feridas que mexem com a autoestima da pessoa, que mexem com os sentimentos e às vezes muda totalmente um destino. Tem pessoas que elas passam por traumas que elas não têm coragem de revelar, não têm coragem de falar. Deus, Ele cura todas as nossas feridas. Ele conhece o mais profundo das nossas almas. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas, como diz no Salmo 147. Tem pessoas que elas foram abusadas na infância, tem traumas de maus tratos, traumas de palavras que falaram com a vida dela e elas se sentem inferiores às outras, pessoas que foram abusadas sexualmente na infância e pior, tem casos de mulheres que aceitam isso porque elas dependem financeiramente do marido e elas fingem não saber que o pai é o abusador. E a mãe, ela finge não saber e a criança vai falar e às vezes ela ainda apanha. Eu ouvi caso de pessoa que não teve coragem de deixar o marido por medo de enfrentar a vida, os dois, cometendo crime com a criança, porque uma pessoa que sabe e ela silencia, ela está cometendo o pecado da omissão e também é crime se omitir a uma coisa tão grave e que marca a alma das crianças, marca a alma das pessoas até a fase adulta. Quantas pessoas com marcas de pessoas da família, às vezes parentes que fazem isso com crianças e outras pessoas fingem não saber. E as crianças falam e as pessoas não acreditam e às vezes até culpa a criança. Uma adolescente, ela não é obrigada a passar por essas coisas, muito menos uma criança. Ninguém é obrigado a fazer essas coisas contra a sua vontade na adolescência, na juventude, e elas são ameaçadas e elas ficam com medo e elas passam e às vezes tem pessoas que elas ficam com nojo, com raiva delas mesmas e elas ficam revoltadas com a vida. E um coração ferido, ele mexe com todas as áreas da vida daquela pessoa, porque ela não se sente bem com ela mesma. Ela está com as outras pessoas, mas ela sempre carrega um peso dentro dela, uma ferida muito grande, que não sara, até que Deus tem misericórdia e começa a colocar pessoas boas na vida daquela criança, na vida daquela jovem, para ela entender o valor dela. Tem os psicólogos que ajudam e tem pessoas que são enviadas por Deus
pessoas temente a Deus, que quando começa a conversar com uma criança, com uma adolescente, e ela se sente segura, ela sente a presença de Deus, porque tem pessoas que quando elas andam com o Espírito Santo, elas têm o temor do Senhor, elas têm como a criança falar sobre os seus medos. A criança acaba revelando e ela acaba tendo aquela pessoa como uma conselheira. Ela tem a confiança e ela acaba se abrindo. Então é quando acaba todo aquele crime, todo aquele abuso. Geralmente as crianças não falam, porque elas são ameaçadas na vida dela e às vezes o abusador ou até a abusadora, ela ameaça a criança e ameaça os outros entes queridos, falando que vai matar, falando que vai fazer coisas que não deve, e a criança e a adolescente ela fica com muito medo e ela acaba não falando. Então devemos orar a Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia e que cuide dessas feridas. A criança ela não sabe realmente como lidar com as emoções. Ela vai aprendendo ao longo da vida, ela vai aprendendo a lidar com as emoções. Somos cheios de emoções, de medo, de raiva, tem a tristeza, tem a alegria, tem o amor, que o amor preenche, ele dá paz, ele dá renovo. Somos cheios de emoções e essas emoções elas têm que ser cuidadas e elas têm que ser preservadas. Os adultos eles têm que prestar atenção nas suas crianças, porque pessoas quando crescem, que elas passam por traumas, elas carregam feridas enormes, às vezes abertas, porque não foram tratadas por um profissional da saúde e também não foram reconhecidas pela família. E quando a família é uma família de oração, ainda ora por aquela criança, mesmo às vezes sem saber o que a criança está passando, mas depois Deus mostra, porque o que é melhor quando a gente está buscando a Deus sempre, que nada fica no oculto, nada fica escondido aos olhos de Deus. E quando pedimos para Jesus, Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade e não for verdade, me mostre a verdade. Em teu santo nome eu oro e agradeço. Amém. Essa oração ela é muito poderosa. Ela ajuda a enxergarmos com os olhos espirituais. O Senhor nos mostra, Jesus nos mostra toda a verdade. E aquilo que acreditávamos que era verdade e que não é verdade, o Senhor mostra a verdade. Jesus, ele mostra, ele não deixa o povo dele enganado. Ele não morreu em vão. Ele morreu para nos salvar e nos mostrar toda a verdade. Jesus é a verdade e a vida. Ele fala, quem vem a mim terá vida e vida em abundância. Então não podemos viver de qualquer jeito. Não podemos viver em uma mentira. Temos que ter uma vida e fazer da nossa vida, o nosso alicerce tem que ser em Jesus, nessa rocha, temos que nos segurar nele e temos que aprender a olhar em volta para aqueles que estão precisando da nossa ajuda. E você que tem um trauma do passado, ore a Deus, porque Ele ajuda, Ele cura as feridas, Ele coloca as pessoas certas. Em Salmos 51, capítulo 10, Salmos 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
O Senhor, Ele cura. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um coração estável. Deus, Ele transforma os nossos corações. Então, quando você já é adolescente e você começa a falar com Deus e você começa a pedir a cura da sua enfermidade, do seu coração, da sua mente, do mais profundo do seu ser, da sua alma, o Espírito Santo, ele faz um trabalhar lindo, ele dá renovo, ele dá um coração puro e renova dentro de nós um espírito estável. Ele nos dá estabilidade, ele nos põe de pé e você começa a reconhecer o tesouro que você é, a preciosidade que você é, e você não é nada daquilo que fizeram com você no passado, ou falaram, ou até falam no momento de você. Creia, você é uma pedra preciosa para Deus, para Jesus. Eu não vim aqui para te agradar, eu vim aqui para falar quem você é. Deus ama muito os seus filhos. Ele enviou Jesus para nos salvar. E Ele cura todos os corações partidos, feridos, machucados, magoados. Corações de pessoas maravilhosas que podem ter um futuro lindo e brilhante e estão paradas em uma situação achando que elas não servem, que elas não são importantes pelo que fizeram com elas. Tem pessoas que elas se sentem sujas, porque elas não fizeram um tratamento, elas passaram por traumas e elas precisam de ajuda e elas não fizeram esse tratamento psicológico para elas entender quem elas são realmente e que o problema não está em você. O problema está com aquele ou aquela que praticou isso com você. Você é uma pessoa boa, você tem um coração bom e você ficou cheio de traumas ou cheia de traumas, porque não são só meninas que passam por isso. Tem meninos também que eles passam por essas torturas na infância. Tortura de abuso sexual, tortura física, mental. E as pessoas costumam falar, para de chorar, para de chorar. E aquelas emoções ficam reprimidas. E os meninos, geralmente, eles foram criados como, você não é homem? Por que você fica chorando? Homem não fica assim, desse jeito. O homem tem que ser forte. O homem tem que pôr suas emoções para fora. Homem tem sentimento, homens têm dores, tem cicatrizes, tem pessoas que não vivem bem em um novo relacionamento porque elas passaram por traumas em seus relacionamentos. Elas foram traídas e elas não confiam mais. Aí aqueles homens, eles passam a não confiar no novo relacionamento, naquela pessoa que ele está se relacionando, e ele carrega aquela mágoa, aquela tristeza, e ele tem vergonha de falar sobre isso. Então, quando uma pessoa, ela guarda para si e ela não conversa, às vezes ela fala, se eu for falar, vão rir de mim, vão me ridicularizar e eu não quero passar por isso. Ou vão olhar para mim com pena, falando, coitado, coitada, converse. Eu sempre aconselho que as pessoas não falem para todos o que já passaram ou o que passam, mas fale para as pessoas que você vê que é temente a Deus, que pode te ajudar, principalmente se você estiver passando por uma situação que é muito fora do comum e aquilo te machuca. Pode ser qualquer situação, às vezes no trabalho, às vezes um abuso sexual no trabalho e assédio, que praticam muito com as pessoas o assédio e ainda falam, se você não aceitar, eu tiro você desse emprego. Às vezes são patrões, patroas, pessoas, o chefe,
um superior, ele aproveita do cargo para intimidar o seu o que está sob a sua direção. Então, não se sinta acuado. Você não está sozinho. Deus ama os justos. A pessoa que está lutando por justiça e quer o seu lugar e quer a sua liberdade, vamos orar a Deus, porque Deus, Ele cuida do seu coração. Ele, além dele te dar um coração puro, Ele renova dentro de você e te dá um espírito estável. Eu passei por muitos traumas quando meus pais morreram no acidente. Foram coisas terríveis. Pessoas que tiraram minhas irmãs de mim, que eu era a maior na família, e aquilo me causou um trauma muito grande, porque eu assinei um papel em branco para o meu advogado e eles falando que era uma procuração e era a tutela das minhas irmãs que eu estava passando para o meu avô. E também os nossos bens, que ficou tudo com o meu avô e os meus tios paternos. Então aquilo me causou mais um trauma, porque eles morreram no acidente, os nossos pais, e eu tive 4 irmãs de menor separadas de mim à força. Eu fui expulsa da minha casa para sair de perto das minhas irmãs por causa do dinheiro que meu pai nos deixou de herança, por causa da herança. Então, aquilo foi um trauma muito grande e não parou por aí. Infelizmente, eu passei por um casamento de violência doméstica e aquilo ali me trucidou. É como se uma pessoa tivesse passado no triturador. Triturou minha alma. Eu achava que para mim não tinha jeito. E eu comecei a buscar a Deus sozinha. Tive depressão, tive síndrome do pânico, passei por coisas horríveis. Porque eu não tinha mais fé na vida. Eu não acreditava mais no ser humano. E eu tinha uma vida muito segura com os meus pais. Eu tinha, além do financeiro, o principal, eu tinha muito amor. Nasci num lar de muito amor, de muito cuidado, e eu me sentia muito protegida junto com meus pais. E de um dia para outro, tudo isso acabou, tirou meu chão, tirou meu tudo. E eu não conhecia Deus como eu estou buscando hoje e tendo essa vontade de cada dia mais estar com Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, nosso amado Jesus, o Espírito Santo de Deus. Eu busquei muito a Deus, eu ajoelhava, eu clamava, eu falava, eu olhava para o céu e eu busquei uma intimidade com Deus, sem religiosidade, e eu busquei a Deus e hoje eu vivo por Ele, eu sinto o ar que eu respiro, o mais importante é eu estar com Deus, eu me pegar com Deus, eu me apegar a Deus a cada dia, a cada manhã, a cada segundo da minha vida. E é isso que eu vim te dizer. A vida muda. Hoje eu sou outra pessoa, outra situação. Quando eu olho, eu falo, nossa, aquela jovem que foi tão maltratada, eu tinha só 20 anos. E que fui tão maltratada, tão enganada e tão... passei por tantos traumas e hoje eu tenho uma gratidão a Deus tremenda, gigantesca, porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu me sentia inferior a todos, porque eu sabia que por minha causa, aquela culpa de ter assinado aqueles papéis e aquelas 4 crianças terem ido para a casa dos tios e sofreram muito e separaram a nossa família. Colocaram cada uma em um lar e separaram as nossas irmãs. E tudo por causa do dinheiro. Então eu sei o que é dor, eu sei o que é passar por luto, eu sei o que é
passar por maus tratos. E Deus curou. Deus me curou. E hoje Deus me usa. Que eu falei para Ele: Senhor, a cura que o Senhor me deu, eu quero que o Senhor me use para ajudar pessoas a entender o valor que elas têm. Não olhe para quem te castigou, para quem te maltratou, para quem judiou de você. Perdoe. Eu perdoei a cada um. E hoje eu sou uma pessoa livre, uma pessoa grata a Deus. Eu decidi, através da gratidão, ser feliz. E eu sou uma pessoa muito feliz com Deus, muito feliz com a minha pessoa. Eu entendi que eu não tive culpa de nada, que foram pessoas maldosas que me enganaram e que eu era só uma jovem inocente. E através de tudo aquilo ali, a minha família foi separada. Hoje nós nos falamos praticamente todos os dias, as irmãs, os irmãos. Temos um irmão homem mais velho. Então, somos uma família que nos amamos, oramos umas pelas outras, todas casadas com suas famílias, e o Senhor amparou a todos nós, graças a Deus. E eu sou curada. Hoje, quando eu lembro, às vezes eu me emociono pela gratidão que eu tenho. As minhas emoções hoje são de gratidão, porque Deus curou aquelas feridas. Só tem cicatrizes hoje. E é isso que eu te falo. Deixa Deus te abraçar, Jesus curar de verdade, não faz de conta. Ele cura tuas feridas. Fala com Ele, fala: me dá a transformação, cura as minhas feridas. Seja grato, seja grata, mesmo no sofrimento, porque eu falava para Deus: me cura, Senhor, me liberta. Quando eu estava passando por situação de violência doméstica, eu pedia para Deus, para Ele me libertar, e Ele me libertou. Ele liberta você de qualquer situação ruim, da situação financeira. Ele muda a sua situação financeira, Ele melhora a sua saúde, Ele cura a sua enfermidade, Ele cura você dos traumas. Você fala: Pai, eu perdoo. Perdoa, não carregue esse peso. Sabe aquela frase: isso não te pertence. A pessoa que te fez mal, ela carrega um peso muito grande, porque ela carrega uma culpa. E tem que ser trabalhada também, ela tem que pedir perdão para Deus e trabalhar isso dentro dela. Mas você perdoa, não fica com raiva de quem te feriu, não fica dizendo: se ele ou ela não tivesse feito isso comigo, a minha vida estaria diferente. Tudo que você passou ou está passando, se for algo de ruim, Deus vai transformar toda maldição em bênção. Foi isso que Ele fez na minha vida e de milhares outras pessoas, que Ele cura as feridas. Ele te põe de pé. Não te apega a isso, a esse peso. Pega esse peso em tuas mãos e fala: Jesus, toma. Eu não aguento mais isso, eu não quero. Eu quero perdoar, eu quero ter uma vida livre, eu quero te agradecer por eu estar vivo, estar viva e poder fazer uma nova história. Faz em mim, Senhor. Escreve para mim uma nova história e creia, Ele está contigo. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, novos recomeços. Cura as feridas dos corações dos teus filhos. Cura os traumas das crianças. Cura, Pai, em nome de Jesus. Pai, afasta das crianças todo homem, mulher mau. Afasta, Senhor. Põe pessoas boas para cuidar das crianças que sofrem abusos, que sofrem maus tratos. Cuida dos jovens, das jovens que estão sendo ameaçadas. Pai, em nome de Jesus, afasta de nós o inimigo das nossas almas. Afasta das crianças, Pai, toda maldade humana e espiritual. Nos protege, envia anjos poderosos e cura as nossas feridas, cura os sentimentos,
cura os ressentimentos, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a perdoar todo aquele que nos feriu, a todo aquele que nos fez mal. Vem com teu bálsamo, Espírito Santo, e dai-nos a paz que excede todo o entendimento. Vai em socorro de todo aquele que grita, aquele que chora por socorro e que ninguém tem coragem de socorrer. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia dos teus e principalmente dos inocentes, principalmente daqueles que não sabem como resolver. Pai, coloca teu exército de anjos para proteger e capacita teu povo, Pai, para ajudar uns aos outros, para proteger aqueles que precisam de um socorro, de uma palavra amiga, de um conselho verdadeiro, de um amor verdadeiro, não daquele que fala, ai, coitado, eu tenho dó de você. Não é isso que uma pessoa precisa ouvir. É a solução, é a oração. Ore junto com quem está sofrendo. Ore por quem está sofrendo. Seja um intercessor dessas pessoas. Seja uma intercessora dessas pessoas. E vamos pedir a Deus a misericórdia e o perdão para todo aquele que está fazendo coisas terríveis com o seu próximo e com as crianças. Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, porque eles estão sendo usados pelo inimigo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, vem com socorro em nossas vidas e dai renovo a todo aquele que tem traumas, que passaram por humilhações e ainda passam, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e te entrego toda a vida, todo aquele que é inscrito neste canal, todo aquele que escuta essas orações, Pai. Vem com socorro e dá renovo em todas as áreas da vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.